Amém. Vamos dar-lhe um louvor ao Senhor. Isso. Vamos para a palavra. Há temor de Deus neste lugar, irmãos? Tem alguém que teme a Deus aqui? Pode crer que há sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5. Almeida, capítulo de número 5, versículo 15 ao versículo... Está dando para ouvir bem aí atrás? Obrigado, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais. O nosso tema de hoje é caminhando no temor do Senhor. Então Paulo começa a chamar a atenção da igreja de Éfeso. Ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, sim, como sábios, remindo o tempo, porque os dias, não só os dias, né? Quando se lê, pensa que é só durante o dia. Ele está falando o 24 horas, são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, vamos falar com o Papai Deus. Papai, como é bom estar reunido com a família. É os membros que, quando se reúnem, se juntam, forma o corpo, mas não é um corpo sem cabeça. Não é o pastor que é o cabeça, não é o bispo, não é o reverendo, não é o apóstolo, não é a missionária, não é a bispa, mas é o Cristo que é a cabeça deste corpo. E esse corpo só é corpo, só vira corpo quando todos os membros estiverem reunidos. E aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome, para Te louvar como fizemos, Te aplaudir como fizemos, e para Te honrarmos, Senhor, com o fruto do nosso trabalho. Obrigado, meu Deus, porque podemos descansar sabendo que esse dia foi o Senhor que nos deu, e Ele cuidará de nós. E o povo de Jesus, digam todos amém, 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 amém. Se puder me dar um pouquinho de retorno para mim, um pouquinho, por favor. Igreja de Papai Deus, viu como é que eu trato Deus? Papai Deus. Igreja de Papai Deus. Nós vamos tratar desse assunto dentro do temor a Deus, caminhando no temor do Senhor. E quando eu estava preparando o esboço, porque eu gosto de fazer um esboço, eu não sou aquele tipo de pregador mágico que joga a Bíblia para cima, é onde que ela cai toda aberta e eu ponho o dedo e digo aqui. Não, eu não faço isso, porque eu acho que a igreja, tenho certeza que a igreja de Deus, ela quer ouvir as instruções de Deus, não as minhas instruções. Então, abençoados,
quando eu estava preparando esse esboço sobre caminhando no temor do Senhor, me veio dois personagens, que primeiro está lá em Gênesis 5:24, queria que a irmã pusesse ali, Gênesis 5:24, Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz assim: andou Enoque com quem? Essa palavra andou quer dizer, caminhou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque foi recompensado de ter caminhado com Deus, porque o que nós estamos falando aqui? Caminhando no temor do Senhor. Então Enoque andava com Deus, andava debaixo do temor de Deus. Enoque respeitava Deus, Enoque respeitava a sua palavra. Enoque era um homem que reverenciava Deus, Enoque era um homem que amava Deus, ao ponto que ele não, diz que esse homem não viu a morte, não passou por um caixão, mas diz que Deus o arrebatou. Isto você também encontra o outro personagem lá em Gênesis capítulo 6, 8 e 9, diz assim, Gênesis 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Então isto me dá uma vontade de me expor mais diante de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a gente está numa intimidade já boa, já podemos parar e ficar só nessa intimidade, mas existe uma intimidade maior, que você viu aqui nesses dois personagens, tanto de Enoque, que foi levado, e como de Noé, que foi preservado. De tanto Noé andar com Deus, Deus destruiu toda a humanidade e ficou Noé e sua esposa e mais os seus filhos e suas filhas. Então, só te mostrar o que é esse caminhando no temor, caminhando, e nós lemos aqui em Efésios, volte para lá, minha irmã abençoada. Então Paulo começa dizendo o seguinte, 5:15 de Efésios, portanto vede prudentemente como, então Paulo, ele se preocupa com o nosso andar. O que é caminhando, pastor? Porque nossa mensagem é caminhando. O que é caminhando? Caminhando é andar. O que é caminhando, pastor? Caminhando é evoluir, é ter uma direção, é caminhar, é evoluir, é percorrer. Então diz que, quando Paulo disse, vede prudentemente como você está caminhando. Como é que você está caminhando na obra de Deus? Como é que você está com Deus? Como é que você está com você mesmo? Como é que você está com os irmãos? Como é que você é? A tua caminhada é sincera? Então, quando Paulo diz, vede, eu não posso ver como você está caminhando, não posso ficar a vida toda, irmão, vai lá no gabinete que eu quero te falar com você. Irmão, vai lá no gabinete que eu tenho que chamar a atenção. Ó, irmão, essa roupa não está boa. Ó, irmão, não pode fazer isso. Ó, irmão, isso aí eu vou morrer, pô. Se eu for chamar todo mundo no gabinete para chamar a atenção por causa de alguma coisa, eu vou morrer, eu não vou mais viver. Se você tem o Espírito Santo, que é o que te vai levar para o céu, é o selo do Espírito na sua vida. Amém? O que vai te levar para o céu não é que você está aqui. O que vai te levar para o céu é se você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você não vai para o céu, você não é de Deus. Então diz, vede prudentemente como você está andando. Então ele começa a dizer, não ande como louco. Não ande como louco, não se vista como louco, não se vista como louco, não se exponha como louco. Então ele diz, não faça coisa de louco. Mas ele disse, sim, mas faça como pessoa com sábios. O que é o sábio? O sábio é aquele que conhece como é que você deve andar. Ele diz, Paulo nesse capítulo aqui, no versículo 2, ele diz, olha, põe lá, irmã, 5:2, olha lá que ele fala, como é que ele ensina o que é andar no temor? Andar em amor. Então,
ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então Paulo dá instruções sobre essa caminhada no temor de Deus. Outra palavra, volte para o 5:15, irmã, por favor. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, como andais, não ande como nécios, sabe? Mas ande como pessoa sábia, que tem conhecimento, que sabe quem é Deus, sabe que Deus não é um boneco, Deus não é uma estátua, Deus não é uma água ungida, Deus não é uma arca pintada de cor de ouro. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor dos Senhores, Deus é o Criador, Deus é o autor da fé, Deus é o autor da vida, Deus é que nos deu o Espírito Santo, Deus vai nos levar de volta para lá para cima, irmão. Glória a Deus. Então Paulo está falando, vede como vocês estão andando, se eu quero caminhar no temor do Senhor, então eu tenho que me examinar, isto procede. Olha aqui, ó, Gálatas 6,16. Depois a gente volta para cá, tá, irmã? 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, para trás. E todos quantos fizerem o quê? Andarem. Irmãos, nós não temos uma lei de Moisés, nós não temos 613 mandamentos de punição, nós não temos um chão que vai abrir e vai nos engolir, nós não temos serpente que vai aparecer e vai nos picar. Isso tudo provocava medo, não era temor, provocava medo no povo, mas era um medo passageiro. O medo é passageiro. Você vê pessoas que, por exemplo, ela tem um acidente de carro, porque correu muito, nunca mais vou andar a 80, 100, nunca mais, porque está no hospital, né? Aí quando sai do hospital, tá bom, anda mais ainda. Quem sabe disso? O medo, porque o medo passa rápido. Mas o temor é diferente do medo, porque o temor é respeito, o temor é amor. Diz o apóstolo Paulo que o amor jamais acaba. Então, quando você se inclina para caminhar no temor do Senhor, você está caminhando no certo. O temor a Deus, escute isso, irmão. O temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. Quase você não vê pessoas que temem a Deus, irmão. Você vê muita religião, você vê gente com roupa até aqui, sai lá embaixo, cabelo lá embaixo, não corta a franjinha, o cabelo, a franjinha caindo na boca, sabe, as unhas não pinta a boca. Isso não é, se a pessoa não faz isso, não é temer a Deus porque faz isso. Isso não é temor a Deus. O temor verdadeiro, hoje, a maioria da igreja se perdeu. Então eu achei essa frase muito interessante. O temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. Está perdida, estamos procurando. O que se prega hoje? É o culto da família, é o culto da prosperidade, é o culto da libertação, é o culto da ganância, é o culto do dinheiro, é o culto do casamento, é o culto do amor. Tem até os bailes gospel da vida. Então, a irreverência e a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração, dessa geração. Perdemos a admiração e a consideração por Deus. Mas nem sempre foi assim. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros cristãos. Você quer ver uma coisa, irmão? Quem trabalha fora aqui tem patrão? Se você acordar, você que trabalha, só duas pessoas, vocês fazem o que da vida, gente? Aposentar. Gente, todo mundo é profissional liberal, né? Todo mundo trabalha por conta própria, glórias a Deus. Então, a pessoa que trabalha para o patrão, tem um patrão, o irmão que está lá, levantou a mão, acordou, está chovendo,
Aí, irmão, olha, está chovendo. Falo, pô, hoje está chovendo, patrão, não vou trabalhar não. Você faz isso? Você sai debaixo de chuva, sai ou não sai, irmão? Tu acordou com dor de dente, irmão. Pô, patrão, hoje eu não vou trabalhar não, que eu vou ficar em casa porque meu dente está doendo. Faz isso, sai com dor de dente. Não tem nada. Agora, para congregar, acordou com dor de dente. Ah, pastor, pensa que é para congregar para mim. Ah, pastor, hoje eu não posso ir, que eu estou com dente. Eu estou com dente. Você vê, como é que pode? E depois nós falamos assim, eu amo ao Senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu abro mão de... Nós cantamos aqui louvores que eu não gostaria que nós cantássemos, estivéssemos mentindo na hora de cantar. Nós cantamos louvores aqui que dizemos que nós largamos tudo por Ele, sabe, para Ele, e Deus é tudo, e depois na hora de nós mostrarmos, agora, eu não vou porque eu tenho que dar comida para o meu cachorro, para o meu gato, para o meu passarinho, ou meu passarinho não cantou, eu tenho que ficar escutando ele cantar, porque ele tem que cantar, pastor. Não posso ir porque, sabe, vai chover e eu tenho que botar a caneca lá para escorar a goteira, que eu não sei onde é que é a goteira. Irmãos, você vai trabalhar, você vai trabalhar com dor, você vai trabalhar, você larga o cachorro para lá, você larga o gato para lá, você larga o passarinho para lá. Larga ou não larga, irmão? Se você contar a história para o teu patrão, que você não vai, porque você vai dar comida para o teu gato, no outro dia você vai passar lá no RH e ó, rua. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós não queremos ouvir, porque o que falta? O que falta é respeito por Deus, amor verdadeiro, manifestar este amor, sabe? Deus prova o seu amor para conosco agora, e nós temos que provar que amamos a Ele e valorizamos esse amor que Ele teve por nós. Irmãos, a irreverência, a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. As pessoas querem se atrair, elas vêm louvar a Deus por causa de convites. Olha, vai ter lá um chá, vai ter lá uma noite de não sei de quê. Então as pessoas precisam de alguma coisa extra para louvar a Deus. Então, perdemos a admiração, perdemos a consideração. Eu digo perdemos, eu me coloco às vezes nesse rolo aí também. Mas a igreja, os primeiros cristãos, havia temor. Nós lemos lá em Atos, capítulo 2, 42, em cada alma havia temor, e a igreja estava sempre... Põe lá, irmã, põe lá, Atos 2, 42, depois a gente volta para cá, se der tempo. Então diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha aí, todos os que creram estavam como? Juntos. Eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque, pastor, hoje tem o jogo, pastor. Você sabe que o Flamengo vai estar ganhando toda, né? E quando o Flamengo ganha, cai um dinheirinho lá na minha conta. Cai nada na sua conta. Todos os que creram. Tem gente que chega aqui rouco, quando os Flamengo joga num dia, no outro dia chega rouco aqui. Irmão, o que falou? Não sei, pastor. Porque ficou gritando ontem. Aí na hora de cantar louvores, abençoado é um sacrifício, tem que chutar o traseiro do cara, pisar, dar murro na barriga, para sair um som. Mas na hora que o gol do homem faz lá, igual! E aqui... Irmãos, isto é uma vergonha para a igreja de Deus. A gente tratar Deus desta maneira, a gente não ter um respeito por Deus, pela obra de Deus, pelo chamado de Deus, pela nossa salvação. Ele me salvou, para que Ele me salvou? Paulo falou, vede prudentemente como vocês estão andando. Porque, irmãos, repara os cultos, é só vitória, é só culto de vai ganhar, já ganhou, e sabe, o culto é para o homem, é para satisfazer o ego do homem, já ganhou, já venceu, já ganhou, já conquistou, já foi, já está no triunfo, não sei o quê. Então não tem nada de abrir mão da vida. Jesus falou, quem quer ganhar a vida, abre mão dela. Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se e me negar. Negar sim é difícil, mas é preciso, irmãos. É preciso
precisamos urgentemente resgatar e restaurar o temor a Deus em nossas vidas. Temos que resgatar e restaurar esse temor a Deus, agradecer a Deus. Eu estava pensando quando Jesus estava lá pregando para 5.000 homens, e mais as esposas, mais os filhos, e não tinha nada para comer, e ele perguntou: vamos dar comida a esse povo? Aí os discípulos: não, como é que a gente vai dar? É não sei quantos denários, 200 denários, já pensou em dinheiro, né? É muito dinheiro, e não sei o que e tal. Jesus: o que tem aí? Aí vem lá, pãozinho, 3 pãezinhos, 5 peixinhos, 3 pãezinhos. Sabe o que me chamou a atenção? Que Jesus pega aquele pouquinho que estava ali, para a quantidade de pessoas, aquilo ali não era nada. Ele agradece por aquilo que ele tem. Às vezes falta isto, irmão, gratidão por aquilo que você já tem, sabe? Quando você agradece por aquilo que você tem, você sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com aquele ali? Se multiplicou. Mas quando você reclama o que você tem, vai diminuir cada vez mais. Começa a entrar no reino do Espírito, irmão. Você sabe o que é o reino do Espírito? As palavras têm poder. Nós estamos no reino do Espírito, irmão, que cada palavra que sai da boca de um servo de Deus, tem anjos que cumprem a palavra, tem um mover de Deus, tem um mover do poder da palavra. Tudo que sai pela palavra, da palavra, tem um poder, é um reino espiritual. Então, vamos agradecer a Deus, e quando você é grato, é uma forma de manifestar temor a Deus. O que ele poderia falar? Vocês são um bando de mendigo, de miserável. Olha, tanta gente, ninguém tem nada. Cadê os outros? Cadê você não trouxe nada? Você não trouxe nada? Não, ele pega aquele pouquinho e diz que ele dá graças a Deus. Então quando você vai comer, sabe, pastor, só tem uma banana para dividir em metade com os meus filhos. Pega essa banana e levanta e dá graças a Deus, que no outro dia vai ter 2 bananas. E se você der graças a Deus, vai ter 4 bananas. E se você der graças a Deus, e Deus vai suprir todas as tuas necessidades. É simples. Diga: é simples. É simples. É simples. Então eu disse, Gálatas 6,16, volta lá de novo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Então tem uma regra. Vamos resgatar a admiração por Deus. Mas tem gente que fica, irmãos, fica semanas, eu não venho, não é porque não pode, não tem dinheiro de passagem, porque fica fazendo outras coisas, sabe? Fica buscando, às vezes não tem nada, eu não tenho nada que fazer, eu tenho que ir. Cadê o amor? Cadê o temor a Deus? Cadê a admiração? Você não era assim quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez. Você tinha uma sede, você ligava a rádio, procurava a estação, você pegava CD, você ficava com a palavra, meditando na palavra, se acostumou ao ponto de abandonar. A gente se acostuma e acaba abandonando. É igual um casal, está namorando, é beijinho, abraço, lambe daqui, lambe dali, e fica noivo e tal, tudo bem, casou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco começa, se acostuma, parece que 2 irmãos, bom dia. Você estava onde? Você estava onde? Estava no outro quarto, dormiu lá, caramba, nem senti sua falta. Então as pessoas ficam assim. A gente tem hora que a gente não sente mais falta de Deus. A gente tem o nosso trabalho, tem a nossa família, tem nossos filhos, todo mundo vivo, netos, netas, bisnetos, tem lá a fonte de renda, tem a aposentadoria garantida. Então as pessoas ficam, sabe, elas esquecem de Deus. E diz lá que Paulo está ensinando a gente: vede como andais. O temor do Senhor
estava presente no coração dos primeiros cristãos. Eu peguei aqui duas passagens em Pedro, 1 de Pedro 16 e 17. 1 de Pedro 16 e 17. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Ele está falando, se comporta com temor, durante o quê? O tempo da vossa peregrinação. Então, ele dizendo que nós estamos aqui, peregrino, passageira. Então, aprenda a se comportar, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Na segunda de Pedro, no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele repete, 16 e 17 o versículo. Primeira de Pedro, perdão, irmão. Primeira de Pedro, capítulo 2, perdão. 1 de Pedro, capítulo 2, 16 e 17. Olha lá. Como livres que sois. Amém? Não usando, todavia, da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Então a palavra do Senhor diz que nós temos que honrar, temer a Deus. Então há uma possibilidade de nós resgatarmos esse modo de convivermos com este poder sobrenatural que nós não vemos. É muito difícil, irmãos. Por que as pessoas preferem uma igreja que tem uma imagem? Porque elas olham para a imagem, sabe? E elas sentem que alguém está olhando para ela. Porque ela está vendo uma imagem ali, mas nós não temos uma imagem para a gente respeitar, adorar. Nós temos a sua palavra. Ele é representado. A presença de Deus no meio do seu povo, ela é marcada pela palavra dele. Aonde está a palavra dele, aí está a presença de Deus. Tá? Se não tem a palavra de Deus, não tem a presença de Deus. Porque quando você diz, vamos abrir a palavra de Deus, então vamos abrir, porque Deus vai falar. E Ele está falando aqui do nosso meio, tá bom? Então vede como vocês andam, porque eu não vou na casa de ninguém, não vou vigiar ninguém. Eu apenas quero pedir ao Senhor que o temor a Deus é a joia perdida na igreja hoje, que não seja no nosso meio, que esta igreja aprenda a andar com Deus, sabe, a caminhar com Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Se você come, se você bebe, se você vai à praia, se você vai para lá, vai para o shopping, para o cinema, vai passar com a sua família, faça tudo para a glória de Deus, sabe? Se isto que você está fazendo está glorificando a Deus, é para a glória de Deus. Se está fazendo, não está glorificando a Deus, pare de fazer. Você está irritando a Deus, está provocando a Deus. Assim falou o Espírito. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Próximo encontro, domingo, hein? Vamos estar juntos, se Deus assim, nosso Pai, nos permitir. A glória de Deus sobre tua vida, temor ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Deus da minha vida.